A nossa proposta nesta manhã de hoje é trabalhar sobre o poder da cruz na exposição das Escrituras. Mesmo antes de ler o texto que nós vamos ler, eu queria que você pensasse num evangelho sem a cruz de Cristo. Pense num evangelho onde só existe o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, mas não existe a cruz. Tente pensar num evangelho desse. Para a gente chegar lá no final e perceber assim, o que esse evangelho, se é que é evangelho, pode fazer para um pecador. Se ele pode produzir alguma coisa na vida do pecador. Para a gente chegar no final e entender assim, ou nós entendemos o valor, a sublimidade da cruz de Cristo, do Cristo crucificado, do verdadeiro evangelho, ou nós estaremos completamente perdidos. Completamente perdidos. Nós estamos todos enganados. Nós estamos todos caminhando para o inferno e não haverá céu para nós. Então nós temos que pensar sobre isto. Então eu convido você para abrir a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo. Nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 17 e do versículo de número 18. Versículo 17 e versículo 18, que nós usaremos como base para o estudo desta manhã. Primeira Coríntios, primeiro capítulo, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor nos diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todos esses dias que o Senhor nos concedeu estudando a Tua Palavra. Agradecemos ao Senhor pela vida de cada pessoa que veio a esse congresso e rogamos ao Senhor que trabalhe em nós, ó Deus. Nos conscientize da profundidade, da grandeza, da importância, da sublimidade, ó Deus, da teologia da cruz, do Cristo crucificado, que foi morto, que ressuscitou o terceiro dia, que venceu a morte, que venceu principados e potestades. Derrama sobre nós a graça do Senhor nesta manhã e desperte o nosso coração para essa verdade teológica, Pai. Nós te imploramos, nós te suplicamos e te agradecemos. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse tema teologia da cruz, no conceito de Lutero, principalmente com base nesse texto que lemos, Paulo não está simplesmente trazendo um tema importante para nós, ou para a nossa conferência, como nós trabalhamos esse tema da teologia da cruz, mas ele de fato quer mostrar a nós que a teologia da cruz é uma questão de sobrevivência para a vida da igreja. Como foi mencionado aqui por várias vezes, não existe igreja, não existe salvação, não existe vida eterna sem a teologia da cruz, sem o Cristo crucificado. Por mais que você queira entender ou dizer que exista um evangelho
onde você destaca o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Não existe amor de Deus, não existe bondade de Deus sem a cruz. Nós precisamos entender isso. E é isso que Paulo quer, de fato, nos mostrar, que não dá para desassociar, separar um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, separado de uma cruz, de um Cristo crucificado. E nós deveríamos perguntar assim: qual é a fonte do poder em uma pregação? O pregador? O texto escolhido? Qual é a fonte da pregação? Não é? Qual que é essa fonte de poder, de autoridade, não é? Que vem, que resgata, que salva, que transforma, que pega um pecador e esmiuça o seu coração e o resgata do império das trevas e o transporta para o reino do Filho do seu amor? Qual é o objeto desta pregação? Qual é a centralidade dessa pregação? Qual é o foco desta pregação? Se é o pecador, se é a bondade de Deus, se é simplesmente tirar o homem do pecado, nós precisamos rever algumas coisas. Nós precisamos olhar para a Escritura e tentar entender. E nós, então, vamos passar daqui para frente a ver alguns pontos, algumas considerações que nós precisamos prestar atenção. E, de fato, diante dessas indagações, encontrar uma resposta, uma convicção, para que nós possamos perceber o valor, a autoridade, o poder, não é? Que a cruz, que o Evangelho da cruz, que o Cristo crucificado tem sobre todas as coisas. Então, o primeiro ponto a ser considerado é o seguinte: o poder da cruz é a mensagem dada por Deus para pregarmos. Então, o versículo 17, Paulo está dizendo assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. O Evangelho não é uma invenção humana, não é? O Evangelho não é uma percepção humana, um desejo do homem. E não basta simplesmente querer pregar, não basta simplesmente ler as Escrituras e dizer que você está pregando a Escritura. Nós vamos perceber isso, porque às vezes nós adentramos igrejas evangélicas porque os pastores abrem a Escritura, porque ele lê a Escritura e nós achamos que ele está pregando o Evangelho, e na verdade às vezes o que ele prega não tem nada a ver com o Evangelho. Embora ele use o texto da Escritura, mas a sua exposição não é Evangelho. Paulo está dizendo assim: o Senhor Deus me deu o Evangelho para pregar. Ele não me deu outra coisa. Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15, me parece que o versículo 3, ele diz assim: outra coisa eu não vos entrego, senão o que eu recebi, que Cristo Jesus ressuscitou. Eu recebi do Senhor essa mensagem. Esse é o Evangelho de Deus dado a mim para que eu pregue esse Evangelho. E quando ele faz a advertência aos Gálatas, no primeiro capítulo, ele fica a admirar. Se me admira muito, depois de ter exposto o Evangelho para vocês, ter pregado o Evangelho da cruz, vocês agora estão caminhando para um outro Evangelho que, na verdade, não é Evangelho. Que vocês estão abandonando Cristo crucificado e voltando aos princípios das seitas do judaísmo. O ponto é: o poder da cruz é a mensagem dada por Deus, não aquilo que nós escolhemos, não aquilo que nós queremos. Vamos fazer uma contraposição aqui em dois textos para a gente entender isso. Alguém abra a Bíblia aí em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 18 a 21, e eu vou pedir a um outro irmão que abra para nós primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. 2 Coríntios 5,
do verso 18 a 21, e depois nós leremos a primeira carta de Pedro, primeiro capítulo, versículo 23. Quem achou 2 Coríntios 5, pode ler para nós, fazendo um favor? Ok, então observe as expressões que nós temos nesse texto. Olha, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Vejam bem, Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e Ele nos concedeu o ministério da reconciliação. Ele está dizendo, a nós é dado esta tarefa, esta missão de pregar esse Cristo, no qual Ele nos reconciliou. Não é pregar uma outra mensagem, não é oferecer uma outra proposta para a humanidade, mas mostrar para a humanidade que o único caminho, o único meio de ser reconciliado com Deus é através do Cristo crucificado. Não tem outro caminho. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que nós somos embaixadores de Cristo. A embaixada americana dentro do Brasil, ela não segue as regras brasileiras. Ela não está debaixo da lei da Constituição brasileira. Aquele pedacinho ali onde é a embaixada, aquilo ali é Estado americano. Não se pode invadir ali, não se pode fazer nada ali via Constituição brasileira. O que prevalece ali é a Constituição americana. Então Paulo está dizendo assim, esse Cristo que nos confiou o ministério da reconciliação, Ele não nos deu um outro evangelho, Ele não nos deu um outro meio para pregar. Não há outro meio de reconciliar pecador com Deus, a não ser através da teologia da cruz, a não ser através do evangelho do Cristo crucificado, mostrar a razão de como que Deus de fato pode amar um pecador. Deus, na sua inerência, na sua santidade, na sua justiça, na sua retidão, Ele não pode simplesmente amar. Ele pode amar soberanamente, mas para que Ele preserve a sua inerência de santidade, de justiça, de poder, Ele precisa punir o pecado. Ele precisa aplicar uma sentença sobre o pecador. E como que Ele faz isso? Ele faz isso na pessoa do seu Filho. E o texto é claro. Porque Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo através do seu Filho Jesus Cristo. Aquele que nunca pecou se fez pecado em nosso lugar. Ele nos substituiu. Agora leia 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Então observem, nós somos regenerados pelo poder de uma palavra incorruptível, um evangelho sadio, uma teologia bíblica submissa a um Deus que determinou como deveria ser pregado.
Um evangelho que Ele colocou em nossas mãos, que Ele nos confiou e que nós não podemos raliar, nós não podemos associar, né? Como foi falado, né? É um bolo estabelecido pelo próprio Deus, a receita é dEle, o princípio é dEle, a normativa é dEle, e não podemos alterar, não podemos acrescentar, não podemos tirar. Ele está dizendo, essa palavra de Deus, esse evangelho, é que nos regenera. Nós não podemos nos preocupar em agradar pecadores a homens, ou ter medo de ofender homens ou mulheres, em ter medo de atacar qualquer que seja o tipo de pecado, qualquer que seja o tipo de pessoa, porque a Escritura é muito clara. E o salmista, no Salmo 19, versículo 7, diz assim, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. Não ofereça outra coisa. Não tente atrair o pecador com outra coisa. A grande questão é, permanecer nesse ponto hoje, na nossa era, é uma tarefa muito difícil. Porque esse é o tipo de sermão, esse é o tipo de estudo que não agrada ao coração do homem. Nenhum de nós fica satisfeito de ouvir, de olhar para um pecador que aponta o dedo para o nosso nariz e diz assim, você é um pecador miserável e a única solução para a sua vida é você entender esse Cristo crucificado, é você se prostrar diante dele e entender a grandeza do sofrimento dele, de como Deus o moeu, do quanto Deus o puniu, para que ele pudesse declarar a você que ele te ama e que ele te perdoa. E você precisa se render aos pés dele e mudar de vida. Abandonar os seus pecados, ou então você partirá para um inferno eterno, onde você sofrerá o dano, o castigo e a destruição eterna. E para um pregador permanecer nessa condição, nessa obediência, como foi mostrado aqui ontem pelo o reverendo Renato, através da pregação do apóstolo Paulo, que em momento algum, em todas as suas lutas, caminhadas, tribulações, viagens missionárias, ele nunca negociou a sua mensagem. O apóstolo Pedro, quando foi preso, ordenaram para ele, olha, você não pregue mais sobre esse Cristo, ou você morrerá. Ele diz assim, importa obedecer a Deus e não a homens. E ele saiu dali pregando o evangelho. Há muitas vozes no meio evangélico dizendo assim, substitua essa simples mensagem do evangelho de que Jesus derramou o seu sangue para salvar os eleitos, de que ele satisfez a lei de Deus, que ele foi moído, foi pisado, porque ele precisava satisfazer a lei de Deus, ele precisava, de fato, satisfazer a santidade de Deus para que salvasse. Mude essa mensagem, porque essa mensagem não atrai, essa mensagem não segura as pessoas na igreja, essa mensagem não é uma mensagem adocicada, essa mensagem não é uma mensagem que promove o desejo das pessoas de vir à igreja. E eu perguntaria a você, como que nós acreditamos num evangelho que fala que Deus é soberanamente poderoso, que esse Deus tem poder, que Ele é o dono, que Ele é o criador do universo, dos céus e da terra, que esse Deus tem poder para fazer milagres, o Senhor levanta, o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor faz esse monte de sinais e prodígios, o Senhor opera milagres por todos os lados, mas que não tem poder para segurar um pecador dentro da sua igreja, não consegue invadir o coração do pecador e convencê-lo de que ele é miserável, depravado e de que ele precisa de Jesus Cristo. E aí esse evangelho pregado aí dos sinais, do prodígio, dos milagres, das prosperidades, da teologia da libertação e da cura, diz assim, não, Deus o ama, Deus é poderoso, Deus é soberano, mas é Ele que não quer aceitar Jesus Cristo, por isso Jesus vai mandá-lo para o inferno. Não, mentira! Quem não quer esse pecador é o próprio Deus. Porque os pecadores pelos quais Deus amou e entregou o seu Filho, Deus os trará à sua presença. Deus promoverá a conversão deles, o arrependimento, a regeneração, o novo nascimento, e os trará à presença dEle.
de coração quebrantado, de coração contrito, humilde, dizendo assim: Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Nós não temos que mudar a mensagem. Essa teologia de um amor universal, né? Que Deus amou todo mundo sem exceção. De que Deus vai salvar todo ser humano sem exceção. Isso não é bíblico. Você vai para Romanos capítulo 9, versículo 22. O texto é claro quando diz que os vasos de ira foram preparados antes da fundação do mundo para a perdição. E a esses Deus não amou de forma redentiva. Por esses Cristo não pagou o pecado deles. Mas isso é duro de ouvir. Vai pregar isso em igrejas que não tem um evangelho da cruz. Eles não permanecem lá. Porque não conseguem entender. Que a teologia da cruz está dizendo assim: se é possível Deus salvar o pecador sem um Cristo crucificado, que Deus ignorante é esse que pega o único filho que tem e leva à cruz, esmaga o seu filho, enferma o seu filho, faz do seu filho um maldito pendurado na cruz, se ele pode resgatar pecadores de outras formas? Deus está mostrando na cruz, irmãos, que não havia outro meio, não havia outro caminho de amar um pecador, de perdoá-lo, de declará-lo justo e levá-lo para o céu, a não ser mediante a morte do seu filho. Não havia outro caminho. Então nós não podemos trocar essa mensagem. Nós não podemos raliar essa mensagem. É certo que Deus amou com exclusividade. Quando nós olhamos para Mateus, 1º capítulo, versículo 21, diz que Jesus será chamado Jesus e ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Nós vamos lá para Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, para remir e purificar um povo exclusivamente seu. Ele não se dá por todos. Nós vamos para Romanos 9, 22, 23, que eu acabei de citar. Nós temos os vasos de ira, de perdição, preparados desde a eternidade. E nós temos os vasos de misericórdia, preparados desde a eternidade. Nós vamos para 2 Timóteo, o capítulo 2, versículo 14. Ou melhor, versículo 4 e 5, 5 e 6, quando diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu por nós e se entregou por nós para nos resgatar. Um povo de propriedade exclusiva dele. Então nós não podemos crer numa mensagem onde o amor é universal, onde Deus de fato não escolhe pessoas. Porque se Jesus morreu para salvar todos, todos irão para o céu. Não há inferno. Não existe inferno. Só existe céu. Esta é a mensagem que nós devemos pregar. É preciso subir os degraus da exaltação da cruz ao expor as Escrituras. Nós precisamos, irmãos, à medida que nós pregamos, exaltar esse Cristo crucificado. À medida que nós falamos do Evangelho que salva, que liberta, que transforma, nós precisamos exaltar o Cristo crucificado, a sua morte. E às vezes isso parece contraditório. Às vezes nós pregamos um Cristo crucificado e a igreja vai esvaziando. Mas isso não é novo. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem visão da glória de Deus, do chamado de Deus, ele diz assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus dá uma ordem para ele assim: Isaías, você vai no meio daquele povo e vai pregar o Evangelho. E eles vão ouvir, mas não vão entender. Eles verão, mas não perceberão. E eles não vão se converter até que todos morram. Como assim, Senhor?
O Senhor me dá uma mensagem, um evangelho para pregar, e enquanto eu prego, eles vão rejeitar o evangelho, eles vão ver e não vão perceber, vão ouvir e não vão entender, e todos vão morrer. Exatamente isso, Isaías. E lá no finalzinho ele diz assim: mas há o eleito, a semente santa, esse te ouvirá. É preciso permanecer nesse ponto ao expor as Escrituras. Nós não negociamos o Cristo crucificado. Nós não abrimos mão dele. É preciso expor as Escrituras com uma paixão movida pela cruz de Cristo. Não pregue o Evangelho simplesmente por amor a almas perdidas. Sabe por quê? O meu amor por uma alma perdida não o resgata. Se eu não tiver coragem de confrontar o pecado dele, se eu não tiver coragem de mostrar para ele o quanto esse Cristo sofreu naquela cruz por ele, se eu não tiver coragem de apontar o dedo para ele e dizer assim: não há outra esperança para você, se você morrer no estado que se encontra, na condição que você encontra, você caminhará para o inferno. Eu preciso ser movido a pregar um evangelho, mas movido pela paixão de um Cristo crucificado, na certeza de que, se eu expor as Escrituras do evangelho da cruz, aqueles por quem Cristo morreu, ele resgatará. Ele trará os seus, porque ele pagou caro por eles. Ele não só morreu na cruz por ele, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está à direita de Deus Pai, e ele intercede por cada um daqueles pelos quais ele morreu e pagou. Ele garante que nos apresentará diante do Pai de forma santa, imaculado, sem pecado, para a glória dele. O evangelho é para a glória dele. A motivação para pregar o evangelho é o Cristo crucificado, não é meramente as almas perdidas. Nós amamos as almas perdidas porque as almas perdidas que forem resgatadas irão exaltar o Cristo crucificado, irão glorificar o Cristo glorificado. Crucificado. É assim, irmãos. Pense nisso. Você conhece o poder da cruz nas mensagens que você tem ouvido por aí? Você consegue distinguir, enquanto você ouve uma mensagem, você diz assim: o poder da cruz está sendo exibido. E é certo que, se há pecadores eleitos aqui, eles serão resgatados. Existe glória na exposição das Escrituras por onde você passa? E eu pergunto a você: a glória que existe na exposição das Escrituras é do homem ou de Deus? Quem é que de fato é glorificado na exposição das Escrituras por onde você passa? O homem? Se é o homem, é certo que vocês estão caminhando para a perdição. Mas se na exposição das Escrituras é o Cristo crucificado que está sendo exibido em glória, vocês estão caminhando para a salvação, para a vida eterna. Não podemos, irmãos, oferecer um outro evangelho. Segunda consideração: o poder da cruz é a centralidade de Cristo na pregação. Algumas perguntas para que nós possamos pensar. Quando Paulo diz que Cristo não o chamou e nem o vocacionou para batizar, mas para pregar o evangelho, para que não se esvazie o poder da cruz, para que não se anule o poder da cruz. Olha como que Paulo centraliza a cruz de Cristo em suas mensagens. Observem essas perguntas. Como que uma igreja cresce? Como que se promove o crescimento de uma igreja? Como é que se faz para uma igreja crescer? Como que nós podemos trazer revitalização para as nossas igrejas? Como que nós podemos trazer ou esperar que o avivamento chegue nas nossas igrejas? Pense nisso. Como é que a gente promove o crescimento de igreja? Como que nós vamos revitalizar a nossa igreja? Como que nós promovemos
né, o reavivamento da igreja. Analise isto. Quais são as promessas dadas pelo Evangelho sem Cristo crucificado? Comece a pensar nisso. Quais são as promessas dadas nas igrejas que pregam um Evangelho sem o Cristo crucificado no centro? As promessas dadas a essas pessoas vão promover religiosos, legalistas, relativistas, pluralistas, pragmáticos, sem vida, sem novo nascimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas promessas dadas no meio evangélico, sem a cruz no centro, proposta: libertação, cura, prosperidade, livramento, isenção de dores, casamento sem problema, família sem problema, conta bancária sem problema. Essas são as promessas. Vá em uma igreja onde o Cristo crucificado não é o centro. E observe e entenda as propostas que são feitas. Agora vejam bem. Temos pessoas que, especialmente na nossa geração, estão sofrendo, precisam de cura. Passam por provações, tribulações, perdas, angústias, dores, problemas familiares, problemas conjugais, toda série de problemas. Mas nós temos um remédio, esse remédio é a pregação do poder de Cristo. Quais são as promessas feitas por uma igreja, por uma pregação onde o Cristo crucificado está no centro? Quais são as promessas? Onde Cristo crucificado não está no centro, as promessas são feitas com base em Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. O Deus que nós pregamos é o Deus que te livra da cova dos leões. O Deus que nós pregamos e fazemos as promessas é o Deus que colocou os seus servos dentro de uma fornalha 7 vezes mais acesa e nenhum deles sequer saíram com cheiro de fumaça. Essa é a proposta do Evangelho sem cruz. Mas a proposta de um Evangelho onde Cristo crucificado está no centro é uma proposta, sim, de um Daniel na cova dos leões. É uma proposta, sim, dos amigos de Daniel na fornalha acesa. Mas também é uma proposta, é uma promessa de Estevão sendo apedrejado, de um João Batista sendo decapitado, de um Isaías sendo cerrado ao meio, de um John Hus sendo queimado em uma fogueira, em uma praça pública, em um José do Egito, traçando um caminho, uma via dolorosa até se tornar um governador do Egito, um Moisés que é levado por um deserto, que nasce num contexto de sentença de morte, na coragem dos seus pais, na fé dos seus pais, de esperar um Redentor. Eles não são isentos de sofrimento, eles não são isentos de dores, de perdas, de mortes, de entes queridos. Eles passam, tribulações, eles são ameaçados, eles sofrem. Os pais de Moisés, o próprio Jesus, é o maior exemplo desse evangelho do Cristo crucificado no centro. Para que você pudesse adentrar os céus, para que você pudesse ser chamado filho de Deus, para que você pudesse ser declarado justo, para que você fosse resgatado do império das trevas. Esse Cristo crucificado teve que nascer como homem. Ele teve que ser fugido, escondido de Herodes. Ele foi cuspido na face, ele foi coroado com uma coroa de espinho.
Ele teve que ser ultrajado, maltratado, rejeitado, desprezado, humilhado, levado a uma cruz. Ele teve que morrer com pecadores malditos. Ele teve que se tornar maldição. Ele teve que ser moído pelo próprio Pai. Ele teve que olhar e ver o Pai virando as costas para ele na cruz. Essa é a proposta do Evangelho do Cristo crucificado. Quando você abre Mateus capítulo 10, dizendo: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês serão maltratados, vocês serão levados às prisões por causa desse Cristo. Mas essa não é a proposta do Evangelho, onde Cristo não está no centro. Porque a proposta do Evangelho açucarado, do Evangelho raleado, é só bênção. Você não vai sofrer. Repreende o sofrimento, decreta a pobreza, negue a pobreza, rejeite a pobreza, peça a Deus um salário maior, peça a Deus um emprego melhor, peça a Deus uma casa própria, ordene a Ele que Ele te dê uma casa própria. É assim a proposta onde Cristo não está no centro. Mas aí, irmãos, nós perguntamos: qual dessas mensagens faz com que a igreja cresça? Qual dessas mensagens que faz a revitalização da igreja e promove o reavivamento da igreja? Faça uma análise, você mesmo chegue a uma conclusão. As igrejas são enormes, mas cadê o avivamento? Cadê a santidade? Cadê a revitalização da igreja? Terceiro, ignorar o poder da cruz é um erro eternamente fatal, irmãos. Versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, ignorar o poder da cruz é um erro eternamente fatal. Para aqueles que se recusam a receber a graça da mensagem da cruz, esta mensagem parece ridícula. Eles não veem a necessidade de um Salvador morrer na cruz por eles. Então, pense nessa pergunta: o que é que convence o pecador de seus pecados? Me ajude a entender isso. O que é que convence um pecador de seus pecados? João diz em o Evangelho de João, capítulo 16, a partir do versículo 8 a 11, que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo final. Não é o pregador, não é a minha eloquência, não é a minha oratória, não é um evangelho sem um Cristo crucificado que convence o pecador, que regenera o pecador. É o Espírito Santo. Agora vejam bem, qual é o evangelho que o Espírito Santo usa para convencer um pecador e promover a regeneração, o novo nascimento dele? Qual é o evangelho? Das promessas da prosperidade, da teologia da libertação, um evangelho sem a cruz de Cristo, ou o evangelho do Cristo crucificado? E eu vou usar só um texto como base, porque a gente poderia usar todo o Novo Testamento, mas só do apóstolo Pedro. Por que eu quero usar do apóstolo Pedro? Porque Pedro foi aquele que negou Jesus Cristo 3 vezes. Uma pessoa que estava disposta a morrer por Cristo, mas ele o negou 3 vezes. E depois do encontro de Pedro com Cristo, em Atos capítulo 2, ele está fazendo o seu primeiro sermão teológico. E como é que ele prega? Ele começa a relatar sobre um Cristo que veio ao mundo,
que padeceu, que sofreu, que foi rejeitado. E ele faz ali uma contraposição, fala assim, embora esse Cristo humilhado, rejeitado, desprezado por vocês, no versículo 23 ele vai dizer assim, mas esse Cristo não é uma ação sua, o sofrimento dele não é meramente a sua malignidade, mas ele é uma determinação do próprio Pai, que é entregue pela presciência e pela determinação de Deus. E Pedro olha para o olho deles e diz assim, para os olhos deles diz assim, mas vocês o mataram, vocês mataram o autor da vida, aquele que veio para trazer redenção e remissão dos vossos pecados, vocês o rejeitaram, vocês mataram o autor da vida. Mas Pedro vai dizer assim, mas vocês não o destruíram, vocês não acabaram com a vida dele, porque o plano de Deus era esse. E Deus o ressuscitou. Olha o que é o Espírito Santo usando o Evangelho da cruz. O versículo 37 do capítulo 2 diz assim, ouvindo eles estas coisas, essas loucuras, enquanto Pedro apontava o dedo nos olhos, no nariz dele, dizendo que eles mataram o autor da vida, o texto diz assim, ouvindo eles essa verdade, essa loucura, compungiu-se-lhes o coração, e eles perguntaram aos demais apóstolos, o que faremos? Se nós matamos o autor da vida, o que nós vamos fazer? Pedro diz assim, arrependei-vos dos vossos pecados, creiam nesse Jesus, sejam batizados, os vossos pecados serão perdoados. Vocês observam o que o Espírito Santo faz? Pedro não está fazendo um sermão assim, não, Deus entende a ignorância de vocês, Deus sabe que vocês não são tão maus assim, isso é o demônio que jogou essa coisa nos ouvidos de vocês, o demônio articulou toda essa armadilha na vida de vocês, isso é culpa de Satanás, na verdade vocês desejavam esse Cristo, mas foi uma cilada, foi uma armadilha do diabo, então Deus não levará em conta a ignorância de vocês, né? Esqueçam isso, e Deus morreu por vocês, e Deus ama vocês, continuem a vida de vocês, toquem a vida de vocês para frente. E Deus vai abençoá-los. Não. Ele diz assim, vocês, não foi o diabo, não foi uma armadilha do diabo, não foi uma cilada do diabo, não foi ele que articulou no ouvido de vocês, foi o coração de vocês é mau, e vocês mataram o autor da vida. E o texto é claro, ouvindo esta mensagem. Não é um evangelho açucarado. Não é um evangelho do amor de Deus negligente, complacente com o pecado. É um evangelho onde mostra que Deus os ama sim, mas que Deus tem que moer o filho dele. Deus tem que fazer o filho dele enfermar. Ele tem que tornar o filho dele maldito. E quando eles ouvem a mensagem do Cristo crucificado, o Espírito Santo abre o coração, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. É isso que está lá em Ezequiel 36. E Deus derramará água pura sobre nós, e tirará o nosso coração de pedra, e nos dará um coração de carne. E Ele mesmo colocará os seus mandamentos dentro do nosso coração. E Ele mesmo colocará os seus estatutos. E Ele colocará o seu Espírito dentro de nós, e nos fará obedecê-lo. João 16, 8, e o Espírito Santo os convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Poder de Deus, amor de Deus. Somos salvos do julgamento pelo Deus Todo-Poderoso através de um único caminho. É interessante que a igreja evangélica prega um único caminho, não é? João 14, 6. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele diz assim, não há outro caminho. Se não há outro caminho, por que eles associam algo a Jesus? Por que eles tentam raliar esse caminho? Por que eles oferecem uma outra proposta? E não falam simplesmente do único caminho. O Evangelho da cruz nos leva
a centralizar Cristo e entender que se nós tirarmos Cristo da jogada, isso é um erro fatal. As pessoas, muitos chamados evangélicos, estão sendo conduzidos para o inferno dentro da igreja, por esse falso evangelho. Agora observem o que Paulo diz, Gálatas 2, 19 e 20. Eu estou crucificado com Cristo. E não sou eu mais quem vive. Quem vive em mim é esse Cristo que me amou e se entregou por mim. Ele está dizendo, não tem outro caminho, não tem outra esperança, não tem outra solução. E se você entender a mentalidade do apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, eu já recebi uma sentença de morte por causa desse Cristo. Eu estou decretado, apto a morrer a qualquer segundo da minha vida. Ele declara isso. Ele vai dizer, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Eu já recebi a sentença de morte. Mas eu vivo pelo evangelho da cruz, eu decidi nada saber, senão outra coisa a não ser Cristo crucificado. Eu não quero mais nada. Filipenses 3, ele declara isso, aquilo que para mim era lucro, aquilo que era rentável, eu abri mão de tudo, eu considerei como perda, como escória, como lixo, por causa da sublimidade de Cristo, para ser achado nele, para ser encontrado nele, com a justiça dele, não com a minha própria justiça. Para que eu possa me associar aos seus sofrimentos e partilhar do seu sofrimento. Ele diz assim, eu fui sentenciado a viver por esse Cristo e viver para esse Cristo. Sem a cruz de Cristo na pregação, você não pode esperar que almas sejam salvas, vidas sejam transformadas. Pense nessa teologia da libertação, pense nessa teologia da cura, da prosperidade, de qualquer outra coisa que não seja um Cristo crucificado. Olhe para as pessoas. Todas as pessoas que foram ressuscitadas, que foram curadas, elas morreram novamente. Mas o Cristo crucificado promete a você. Você pode até morrer nessa terra. Você pode até ficar enfermo nessa terra. Você pode até passar por tribulações nessa terra. Você pode até ser injustiçado nessa terra. Você será injustiçado. Você será ameaçado. Você ficará enfermo nessa terra. Você vai sofrer perseguições, tribulações nessa terra. Mas eu prometo a você que no novo céus e que na nova terra não haverá sofrimento para você. No novo céus e na nova terra não haverá enfermidades. Não haverá dores para você. Não haverá tristeza. Não haverá angústia. Deus enxugará dos seus olhos todas lágrimas, e Ele será o seu Deus, Ele habitará com você, e você viverá eternamente com Ele. Esse é o Evangelho do Cristo crucificado. Ele não prometeu a nenhum crente vida boa nessa terra, isenção de dores, de sofrimento, de tristeza, e é por isso que muitos homens não querem caminhar com esse Evangelho da cruz, porque nós queremos vida boa, nós queremos tranquilidade. Quem não quer ter uma família sem problema na família? Sem filhos com problema, sem pais com problema? Quem não quer uma vida sem problema financeiro? Quem não quer uma família com salário excelente, com casa própria, com carro? Quem não quer? O difícil é caminhar com Cristo e confiar somente em Cristo, dentro do plano dEle, do projeto dEle e para a glória dEle. Então, pregue a Cristo e a Ele crucificado. Pregue sobre o pecado do homem e pregue sobre a salvação em Cristo. Confronte o pecador, não tenha medo. O Espírito Santo há de convencê-lo, de convertê-lo, de regenerá-lo. Se ele é um eleito, se ele é um vaso de honra, Deus o trará. Mas também não tenha medo. Não tente salvar uma pessoa, um pecador, que Deus não tenha projetado salvá-lo. É ignorância da nossa parte. Querer salvar alguém que Deus não elegeu. Querer converter o coração de pessoas que nós amamos e que Deus não o amou de forma redentiva. Olhe para as Escrituras. Deus olha para Abraão e diz assim, Abraão,
Deixa eu te falar um negócio. O meu pacto é com Isaac, não com Ismael. Ele chama Isaac e Rebeca e diz assim: Isaac e Rebeca, meu pacto é com Jacó, não é com Esaú. Não adianta. Alguém pode dizer assim, mas que Deus é esse? Ele é Deus. Ele escolhe quem quer. Ele tem misericórdia de quem Ele quer. Ele compadece quem Ele quer. Romanos 9, do versículo 15 em diante. Ele há de ter compaixão de quem Ele acha que deve ter compaixão, e Ele tem misericórdia de quem quer. Aprova Ele a ter compaixão e misericórdia. E Paulo pergunta assim: quem és tu, homem, para questionar Deus? Quem és tu para questionar Deus? Se Ele quis salvar alguns e outros não. Pregue um inferno a ser evitado. Pregue sobre um céu que foi conquistado por Deus, pela graça em Cristo Jesus. Fale com o pecador. Como foi mencionado aqui, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho da cruz, do Cristo crucificado. Quem há de salvar, quem há de converter é o Espírito Santo. Não somos nós. Se saírem daqui rebeldes contra Deus, problema deles com Deus. Se ficarem aqui, se prostrarem diante de Deus, se humilharem diante de Deus e acreditarem nessa teologia da cruz, louvado seja Deus. Não é a eloquência do pastor, do professor, de quem quer que seja, é a graça de Deus em Cristo Jesus, é a obra de Deus em Cristo Jesus, resgatando os seus eleitos. Para um pregador no púlpito, ignorar esta mensagem da cruz é perder o seu chamado, é conduzir almas ao inferno. Qualquer pregador que negocie a teologia da cruz, ele está destruindo o seu chamado e ele está conduzindo vidas ao inferno. Ofereça qualquer outra proposta à sua ovelha que não seja um Cristo crucificado, e você conduzirá essa ovelha ao inferno. Quarto e último lugar, irmãos. O poder da cruz é a missão da igreja através da pregação. Paulo diz assim: para aqueles que se perdem, é loucura. Mas para nós que cremos, é o poder de Deus para a salvação. Então nós temos que pregar. Não existe outro meio de resgatar o pecador do inferno. Nós temos que ir em todos os cantos, em todos os bairros, em todas as cidades. Nós temos que adentrar as casas que vocês têm tido o privilégio de adentrar, dos seus vizinhos, dos seus amigos, dos seus familiares. Vocês precisam falar desse Evangelho da cruz para eles. A cada amigo que você encontra na rua, a cada colega de escola, a cada colega de trabalho, fale do Evangelho da cruz para ele. Mas se ele não aceitar, problema dele com Deus. Mas se ele for um eleito, será resgatado por Deus. Paulo está dizendo: o Senhor me entregou esse Evangelho para pregar, porque esse é o único poder que resgata pecadores. Nós não somos ultra-calvinistas, nós não somos ultra-reformados, ultras absolutos na soberania de Deus, de modo que nós sejamos inertes e frios. Não somos. Se tem alguém que tem fogo para pregar, se tem alguém que tem fogo para falar do Evangelho, é quem de fato crê nessa soberania absoluta de Deus, que não tem medo de confrontar pecador e qualquer tipo de pecado. Ele entra em qualquer casa, em qualquer lugar, e ele fala o Evangelho da cruz, e ele fala com paixão por causa da cruz de Cristo, não por causa da alma. Não adianta amar almas que serão perdidas, que serão lançadas no inferno. Se Deus não amou essas almas, o que dirá de nós amar essas almas? O que nós faremos por essas almas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Você pode até ter compaixão de Judas, mas você não vai mudar o destino dele lá do inferno. Não muda. Você pode ter compaixão de Esaú, mas você não muda o destino dele. Nós temos que pregar com paixão pela cruz, pelo Cristo que sofreu, por ele que foi moído, para salvar os seus eleitos
os seus escolhidos. Essa cruz é o poder de Deus. Somente esse evangelho da cruz, irmãos, trará o novo céus e a nova terra para os pecadores. Nada mais. Nós temos que anunciar. Jesus Cristo é a peça central do plano de Deus. Há um plano perfeito e ninguém altera esse plano, ninguém muda esse plano. Nós não conseguimos acreditar que Deus planejou tudo isso lá na eternidade e que nada pode ser mudado, nada pode ser alterado. E esse é o meio de pregar. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é amarrada por um único fio escarlate, e esse é a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim não devemos abandonar a centralidade da cruz de Cristo. Não há outro sangue remidor. Não há óleo ungido que redime pessoas. Não há avental ungido e abençoado que possa redimir pessoas. Não há cruz no peito, da árvore lá de Jericó ou do Jordão que seja pendurado no seu pescoço que possa redimi-lo do pecado. Não há nada disso. Nós temos que levar para as pessoas que esse engano, que esse engodo que as igrejas estão oferecendo não trará homens, mulheres, crianças à cruz. Por isso nós que temos o evangelho da cruz, a teologia da cruz, temos que levar esse evangelho aos homens, às mulheres, às crianças, em toda parte do mundo. Deus me confiou o ministério da reconciliação para pregar o evangelho da cruz. Aprove a Deus reconciliar o mundo através do Cristo crucificado. Não tem outra mensagem. Há apenas um caminho. A salvação de um inferno eterno é através do sangue de Jesus. Não tem outro caminho. Você pode até fazer uma proposta de cura para as pessoas. As pessoas podem até ser curadas nessa terra. Elas podem chegar à prosperidade, ter casa, ter carro, ter tudo. Mas se elas não tiverem esse evangelho da cruz, ainda assim, por mais felizes que elas sejam na terra, elas caminharão para o inferno. Observações para a gente pensar e concluirmos. Se esta mensagem da cruz não te transformou poderosamente, através de um encontro sagrado com o Senhor Jesus Cristo, como você pode pregar o poder da cruz se você mesmo não foi para a cruz? Se você ainda não experimentou o evangelho da cruz, como que você pode falar com tanta paixão por Cristo, pelo seu evangelho, se você ainda não experimentou isso na sua vida? Devemos orar para que neste congresso você possa trazer a sua vida e a sua mensagem de volta à cruz. Senhor, me dá uma única paixão por um Cristo crucificado, e com toda certeza eu terei paixão por almas, por pecadores. Eu preciso amar a Ti primeiro. Eu preciso ser tomado, imbuído, absorvido pela teologia da cruz. E eu jamais serei a mesma pessoa. Comprometa o seu próprio ser, sua própria vida, para pregar a cruz e conhecer o poder que Deus pode manifestar através dela em sua vida e na vida das pessoas. A gente lê os textos da Escritura, a gente acha poderosamente poderoso, Paulo passava e com a sua sombra as pessoas eram curadas. Paulo passava, Pedro passava e junto com o avental as pessoas eram curadas. Pedro e João chegam à porta do templo e dizem: não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. Nós queremos esse poder. Nós só não queremos o evangelho da cruz. Nós não queremos andar com Cristo crucificado. Nós queremos o poder da cruz. Nós queremos a autoridade da cruz. Nós só não queremos nos comprometer seriamente com o evangelho da cruz, com o Cristo crucificado. Esta ainda é a maior história já contada e a maior potência, o maior poder já conhecido. Graças a Deus pela mensagem
que seria de nós, o que seria do homem sem a cruz? O que seria da igreja? O que é uma igreja sem o evangelho da cruz? O que é um denominado cristão sem evangelho da cruz? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome nesta manhã. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que adentrou esse templo. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado com fidelidade na Tua palavra. A Ti, ó Deus, toda a honra. A Ti, ó Pai, toda a glória. Permita, ó Pai, que o Teu Espírito nos convença de todas essas verdades. E nos conduza, ó Deus, debaixo da cruz de Cristo. Para que toda a sua do Cristo crucificado, que em todas as nossas ações, que em todas as nossas atitudes e decisões, o nome do Senhor seja glorificado. Nós rogamos ao Senhor que nos abençoe e que nos prepare, ó Deus, para o culto de logo mais à noite. Guarde as nossas idas, nos dê um bom descanso. Nós oramos assim agradecidos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.